Olha isso aqui, ó. Olha o Senhor Fantástico usando o braço dele para jogar no Victor Von Doom. Olha só. Aí, ó. Pedro Pascal faz isso? Não faz isso, cara. E bora falar de polêmica, galera, porque sim, eu gostei do Quarteto Fantástico de 2025, eu achei um bom filme, mas eu também sou um grande defensor da versão lá de 2005 e 2007. Eu inclusive acho ele um filme mal falado e injustiçado, inclusive tem um vídeo completo analisando essa franquia anos depois. Mas agora, depois do lançamento de uma nova versão, fica muito mais bacana a gente analisar e comparar com esses outros dois filmes mais antigos. Porque de verdade, pessoal, eu acho que a galera cospe no prato que comeu, principalmente o pessoal da minha geração. Tem muita gente que fica falando, porque o Quarteto Fantástico nunca teve um filme bom, porque essa equipe nunca foi bem representada nos cinemas. Eu sempre suspeito de opiniões unânimes, tá bom? Porque existem certos assuntos na internet, galera, que na minha opinião, o pessoal fala exatamente a mesma coisa, me dá a impressão de que estão apenas repetindo o que escutaram e dá essa sensação de falta de opinião própria, tá bom? Claro, não todo mundo, mas muitas pessoas. Eu acho um tanto estranho. Eu acredito que existe um certo efeito de massa, né? Que uma pessoa fala que o filme é podre, aí outra também, e aí meio que se estabelece um consenso de que o filme é ruim, mesmo que o filme não seja. E claro, não estou generalizando, esse não é o caso de todos os filmes. Por exemplo, a gente tem Lanterna Verde, porque embora esse filme também se encaixe nessa questão do consenso dos fãs, esse é realmente ruim. Por exemplo, com X-Men Origins também, Wolverine. Mas no caso do Quarteto Fantástico, pessoal, eu acho que se convencionou a dizer, e muitos fãs tinham essa expectativa, né, de que um dia essa equipe seria adaptada para o cinema da maneira correta, né, da forma mais apropriada. E muitos inclusive achavam que isso só seria possível com uma produção da Marvel Studios. E é muito irônico você pensar que essa produção já chegou e também tem muitas falhas. Achou errado, otário? E nesse vídeo aqui nós vamos comparar o filme de 2025 com a franquia de 2005 e 2007, inclusive respondendo a pergunta: o filme novo é só uma versão requentada do que a gente já tinha anteriormente? O filme jogou no seguro e nos entregou mais do mesmo? E outra, o que naquela franquia antiga era muito melhor do que essa versão de 2025. Pois é, pessoal, eu falei que estava polêmico, eu vou aqui deixar a minha opinião, a minha análise, a gente vai reagir a algumas cenas dos filmes e eu quero saber a sua opinião também, tá bom? Escreva aí nos comentários de maneira civilizada, beleza? E eu já quero iniciar dizendo que a gente precisa ser justo. O Quarteto Fantástico de 2025 traz um novo elemento que é toda a questão do nascimento do Franklin. Isso é um ponto muito original da história. Era um arco que a gente nunca tinha visto ser adaptado para o cinema. Nem na versão de 2005 e 2007, nem na versão de 2015. Então trazer o Franklin Richards, que é um personagem importante nos quadrinhos da Marvel, na minha opinião, foi um acerto. Inicialmente eu até achava que era cedo demais para trazer esse personagem, só que a história já estabelece o Quarteto Fantástico como uma equipe que está há 4 anos na ativa, então até que funcionou bem na minha opinião. Até que funcionou bem não, ficou legal. Tem um grande problema de desenvolvimento quando a gente pensa no Galactus, né, e toda a relação dele com esse ser. Mas ainda assim, é um elemento muito bom dessa versão de 2025. Mas antes da gente falar especificamente das histórias dos dois filmes, que eu sei que você quer que eu fale do Doutor Destino, que eu fale de certos elementos da franquia de 2005 e 2007, nós vamos aqui analisar as bilheterias dos 3 filmes. Vamos lá. O primeiro filme de 2025 teve uma bilheteria total de 333 milhões de dólares, né, um pouco mais, sendo 154 milhões só nos Estados Unidos, a bilheteria doméstica. E a abertura, inclusive, foi de 56 milhões, né, o primeiro final de semana. Então, foi um filme bem sucedido, inclusive garantiu uma continuação, porque embora, assim, tenha muitas polêmicas envolvendo principalmente a crítica e tudo mais, os fãs, no geral, receberam esse filme muito bem. De modo que o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado aconteceu em 2007, né? 2 anos depois, o que é um prazo que faz muito sentido ali quando a gente tem continuações de filmes. Só que o que acontece, pessoal? O segundo filme já arrecadou menos, tanto na bilheteria doméstica quanto na bilheteria internacional, né? Fechando com esses 301 milhões. Embora o primeiro final de semana, né, o final de semana de estreia, de abertura, tenha sido maior, né, com 58 milhões de dólares. O que lascou foi realmente depois, né, os finais de semana seguintes, né, que o pessoal realmente não foi assistir muito. Por causa disso, inclusive, que eles decidiram não fazer um terceiro filme, embora houvesse planos.
Mas nenhum dos dois filmes pode ser considerado um fracasso, pessoal, porque o primeiro custou apenas 100 milhões de dólares. Enquanto o segundo custou 130 milhões, né? Investiram um pouco mais no orçamento do segundo filme, porque estavam confiantes, mas acabou arrecadando apenas 300 milhões. Então a gente tem esse problema aí dos números, mas não é considerado um fracasso. Os dois filmes se pagaram, além também que a gente tem, é claro, a questão do merchandising, tudo isso que as empresas pagam e licenciam os produtos para aproveitar o hype do filme, a promoção do filme, o lançamento da obra, tudo isso gera muito dinheiro para os estúdios, no caso, a Fox na época. E aí quando a gente compara com a versão de 2025, né, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos, agora produzido pela Marvel Studios, o filme já está aí no seu terceiro final de semana e tá mais ou menos chegando perto dos 500 milhões, né? Vamos considerar aí que acabou de passar dos 400, tá bom? Muito provavelmente esse filme vai chegar por volta de 500 milhões. Eu não acho que ele chega a 600 milhões, que é o caso do Superman. Mas não vou falar de Superman, relaxa, relaxa. Quando a gente pensa na bilheteria das duas versões do Quarteto Fantástico, pessoal, a gente tá vendo que eles fazem números parecidos. Então a gente também pode compreender que a recepção do público é um tanto quanto parecida. Ah, Saulo, mas você tá falando de 100 milhões de dólares a mais que esse filme fez. Sim, mas a gente tem que levar em conta a época, né? Se a gente colocar na balança ali, não sei fazer todas as contas exatas, mas com observações gerais, os filmes estão ali equilibrados, levando em conta a época, o orçamento, a inflação, o valor da moeda, embora o dólar seja, né, a moeda mais importante do mundo. Mas a gente consegue perceber que eles estão mais ou menos ali nos mesmos resultados. É muito interessante notar, né? E o que talvez favoreça esta versão aqui do Quarteto Fantástico é que ele é um filme ainda beneficiado pela grande onda que a gente teve de filmes de super-herói, inclusive agora por ser uma equipe mais tradicional que o público gostaria de ver depois da fase ruim da Marvel, né? A gente tem uma faca de dois gumes. O filme tem sim essa vantagem de ter sido lançado depois dessa onda de filmes de super-heróis, o que deixa o público mais acostumado, né, com esse tipo de filme, porém essa leva ruim da Marvel fez o estúdio, né, cair num limbo difícil de reconquistar a confiança do público. Então, são duas situações bem difíceis, é uma situação bem complexa de analisar. Mas esses números estão aqui apenas a título de curiosidade, porque no final das contas, o gosto é algo muito subjetivo e não é só porque um filme não performa bem nas bilheterias, ou até mesmo porque tem uma nota baixa da crítica, que ele realmente é uma produção ruim. Eu, por exemplo, não concordo com a nota de muitos críticos especializados, porque o filme, infelizmente, tem falhas que fazem a qualidade cair, na minha opinião. Mas, de novo, né, o que eu falei, muitos termos subjetivos. Embora não todos, tem muita coisa que é objetiva e técnica, né? Mas enfim. Inclusive quando a gente pensa na questão do orçamento do Quarteto Fantástico de 2025, que custou em torno de 200 milhões. Então o lucro também tá bem parecido, né? Mas agora vamos falar da história. It's showtime. O que muitas pessoas reclamam da versão de 2005 e 2007 são algumas escolhas visuais e narrativas. Sim, eu tô falando do Galactus, mas não só dele, também do Dr. Destino, é claro. Mas a gente precisa entender, galera, que esse filme ele é um fruto da sua época. Essa franquia é de 2005 e 2007. A gente não tinha ainda Homem de Ferro, o UCM e essa leva gigantesca de filmes de super-herói que favoreceram o aperfeiçoamento desse subgênero e inclusive a aceitação do público. A gente já falou várias vezes nesse canal, mas eu repito, o primeiro filme dos X-Men tinha vergonha de ser um filme de super-herói e os produtores, né, a galera vendia como um filme de ficção científica, embora fosse claramente baseado em histórias em quadrinhos de super-heróis. E nessa época aqui, a gente tinha 2 filmes dos X-Men e 2 filmes do Homem-Aranha, que sim, foram bem recebidos, mas embora fossem sim produções de fantasia, ainda não eram aquela coisa 100% quadrinhos que permitisse certas escolhas criativas, como por exemplo, um Galactus gigante andando no meio da cidade com o seu traje azul e rosa, né? Um capacete rosa, um elmo rosa. Você entende o que eu tô falando? As coisas precisavam ficar mais simplificadas para serem palatáveis para o grande público. Porque naquela época corria muito risco desse personagem ser visto como algo tosco, bobo. Agora em 2025 já teve gente que não gostou. Imagina naquela época, estamos falando de 20 anos atrás, antes de uma grande safra de super-heróis que popularizou o subgênero. Mas como eu disse, não só do Galactus, o próprio Dr. Destino. Era simplesmente impossível o Dr. Destino ser fiel às HQs na questão dos poderes dele, das origens dele. Então eles deram uma simplificada. O Victor Von Doom tem sempre aquela rixa com o Reed Richards, que é muito comum dos quadrinhos, mas ele não passa de um magnata egocêntrico, que tem ali a pele de metal
e também poderes de raio. Sim, eu admito, é uma versão bem simplificada, mas pra época funcionava bem, encaixava. E precisamos mencionar que o ego do Victor Von Doom é uma característica inseparável do personagem nos quadrinhos. Então, nesses pontos, ele foi bem adaptado. Até porque o ator entrega esse personagem muito bem e o traje é maneiro demais. Você pode até não gostar da história dele, do background que fizeram no filme, mas aquela máscara e aquele traje são muito legais. Principalmente aquela máscara, né? Pra mim é uma ótima adaptação. Inclusive, já vou lançar a polêmica aqui, mais legal do que a máscara que a gente viu lá na cena pós-créditos de Quarteto Fantástico. Eu espero de verdade que aquela não seja a máscara do Vingadores Doomsday. Uma máscara da hora, uma ótima referência, é a da versão de 2005, faça-me o favor. É verdade. Quanto ao Galactus, pessoal, tudo bem, é uma nerfada gigantesca do personagem. Mas dentro de um filme que já trabalha com a equipe nesse cenário em que não dava pra ser tão fiel aos quadrinhos, pelos motivos que eu já citei, transformar o Galactus naquela poeira cósmica que devorava os planetas é aceitável. E tenho certeza que pra galera que não conhece os quadrinhos, aquilo ali foi uma coisa tranquila. Afinal, é um ser cósmico, você não tem o conhecimento da aparência dele. Até porque o filme de 2025 aposta no visual e faz isso muito bem, na minha opinião, principalmente na cena que eles vão pro espaço, mas ele só desenvolve o personagem um pouco mais do que a versão de 2007. E essa, inclusive, é a minha crítica a esse filme, né? Como que eles desenvolvem o background do Galactus e a relação dele com o Franklin Richards. Fica tudo muito superficial e apressado. Porque é aquilo, né? Não adianta ter um visual maneiro e um roteiro ruim. Não que o roteiro seja ruim, mas ele falta algo. E aí, pessoal, quando a gente pensa no Quarteto Fantástico de 2005 e 2007, na boa, apesar desses erros, apesar dessas limitações que o filme tinha, inclusive nessa questão de efeitos visuais, o filme manda muito bem e tem muita coisa boa, muitas cenas memoráveis e inclusive um Senhor Fantástico muito melhor do que a versão de 2025, você faça o favor de aceitar. A interação da equipe, né, todos os membros, os dilemas que eles têm, as brigas, as piadas, é tudo muito afinado, muito divertido. Quando eles estão descobrindo os poderes, né, toda aquela dinâmica, o uso dos poderes deles para lutar também, embora a Sue, né, seja a mais prejudicada nisso, porque ela é bem nerfada, isso já o filme de 2025 acerta, embora exagere um pouquinho, né, quando a gente tem aquele lance dela enfrentando o Galactus, mas eu passo um pano porque era uma mãe protegendo o seu bebê. Mas enfim, como um todo, pessoal, as cenas de ação são muito bacanas e como eu falei, né, o Senhor Fantástico do Ioan Gruffudd, não só a composição dele na questão da atuação, mas os efeitos especiais, né? E as escolhas do roteiro são muito melhores. E eu trouxe aqui algumas cenas pra gente reagir, galera. Vem comigo. Olha só, o problema da Sue, né, que eu falei, nessa cena aqui ela fala, eu não consigo segurar, e não sei o que, tá bem nerfada e tudo mais. Mas olha aqui, ó, olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha o Senhor Fantástico usando o braço dele para fazer um laço e pegar essa caixa postal aqui, sei lá o nome desse negócio, para jogar no Victor Von Doom. Olha só. Aí, ó, Pedro Pascal faz isso? Não faz isso, cara. Ele usa só para fazer parkour. Ele fica se pendurando, parece o Homem-Aranha ali. Depois o Galactus ainda fica esticando ele, né? Isso aqui é imperdoável, pessoal, imperdoável. Mas se não tava suficiente para você, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Isso que é um Senhor Fantástico maneiraço demais, que inclusive sabe usar os seus poderes de maneira criativa. Louco demais, olha isso, na boa. Mas não só contra o Doutor Destino, né? Olha essa cena aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é diretamente dos quadrinhos, muito bem feito. E como eu falei, pra época, né, os efeitos estavam muito legais, pessoal. Essa cena é muito icônica, muito divertida e a versão de 2025, mesmo tendo mais recursos, né, e a experiência de ter visto o que já tinha funcionado ou não nos outros filmes, eles não conseguem fazer uma coisa tão legal e tão icônica assim. Olha isso, como você fala que esse filme é um lixo, se não é o efeito de massa, né? O efeito repeteco, o efeito papagaio de pirata. E sem contar, é claro, que embora o Ioan Gruffudd fique melhor com uma barba, porque tem outros momentos que a gente já viu esse ator de barba, ele não tinha vergonha de deixar, né, o visual parecido com o Reed Richards dos quadrinhos, e não deixou um bigodinho safado igual você, Pascal. Achou que eu não ia falar do seu bigode? Eu já falei. O Reed ou tem uma barba maneira igual do John Krasinski, ou ele não tem barba, não tem aquele bigodinho sem vergonha. Mas enfim, importante mencionar, tá, pessoal? Isso aqui é uma implicância minha, o Pedro Pascal manda bem sim no papel, eu gostei dessa versão que foi pra tela, mas eu ainda prefiro a de 2005. É claro. Como que a gente esquece desta cena aqui de Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado? Esse momento que o Tocha Humana
persegue o surfista prateado, pessoal. É muito marcante e muito bem feito. Eu sei que no filme novo a gente tem o momento que eles vão para o espaço, né, enfrentam lá Galactus, eles estão voltando, a surfista prateada, que já é um problema, mas enfim, ela persegue eles, mas olha isso aqui, galera. Desculpa, a cena do espaço, por mais que seja legal, seja divertida, não é tão bacana quanto essa aqui, tá bom? Eu acho esse momento muito legal, muito divertido, ver o surfista prateado num cenário real, né, no meio dos prédios, no meio dos carros aqui, enfim, eu acho isso muito bacana. Eu acho que tem também um valor emocional, porque eu era uma criança, tem uma nostalgia envolvida, mas isso aqui é incomparável, pessoal, na boa. E um dos outros pontos positivos dessa franquia, pessoal, é a trilha sonora, porque na minha opinião é muito boa. Eu vi muita gente elogiando a de 2025, é realmente legal, é marcante, mas a de 2005 e 2007 também era muito boa e fica na cabeça. É aquela música que realmente marca, não é qualquer coisa não. Tá, Saulo, mas e sobre aquela questão desse filme ser uma versão requentada do que a gente já tinha visto em 2005 e 2007? Infelizmente, pessoal, isso é verdade. E a gente tem um problema, que é a questão do material base, que são os quadrinhos. Mas o Quarteto Fantástico tem várias outras histórias que poderiam ter sido adaptadas para o cinema, ao invés dessa trama de novo do Galactus invadindo a Terra e a presença do surfista prateado, no caso, a surfista. Eu sei que também tinha essa necessidade de trazer o Franklin, né? Então eles precisavam dessa questão cósmica e aí já aproveitaram para juntar com o Galactus e também com a vontade do Kevin Feige, né, de fazer uma versão mais fiel aos quadrinhos. Eu entendo tudo isso, mas a trama desse filme é basicamente a que a gente viu menos de 20 anos atrás, com o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado lá em 2007. Inclusive no final do Quarteto Fantástico 2, a Sue também morre. A diferença é que lá a Sue tinha sido atacada por um golpe mortal do Doutor Destino. E aí quem traz ela de volta à vida é o Surfista Prateado, o Norrin Radd. E aqui na versão de 2025 eles optaram por usar o Franklin, né, usando seus poderes, o que também vem lá dos quadrinhos, mas enfim, a morte da Sue não era algo novo. E o Frank usar os poderes dele, pra quem já conhece os quadrinhos, era algo bem previsível. E só um detalhe, o segundo filme, lá de 2007, traz o Doutor Destino de volta numa trama muito interessante, que é muito fiel aos quadrinhos, porque é o Doutor Destino tentando roubar os poderes do surfista, né? Ele analisa esse ser, ele rouba a prancha dele e ele se torna, mais uma vez, uma pedra no sapato do quarteto. E eles usam, inclusive, o Fantastic Car nesse momento. Eu falo, pessoal, não tem como um fã de Quarteto Fantástico não curtir esse filme. Eu acho que ele caiu nessa maldição do efeito de massa, o efeito de papagaio. Não, porque o filme é ruim. Ah, realmente, é muito ruim. É muito podre. Fala sério. É, tá bom. Ah, tá bom, Saulo, mas então você acha realmente que a versão antiga é melhor que a nova? Olha, galera, como um fã do Quarteto dos Quadrinhos, eu acho que as duas franquias, as duas versões, fazem um bom trabalho. Mas tem vários elementos, conforme eu mencionei, que a versão antiga é mais bem sucedida sim, na minha opinião. E é justamente por causa de tudo isso que eu apontei nesse vídeo. Mas como eu falei, essa é a minha perspectiva. O que você acha a respeito de tudo isso? Concorda comigo ou não? Escreva aí o que você acha dos filmes de 2005 e 2007, o que você achou do filme de 2025 e se você concorda comigo com essas comparações que eu fiz. Lembrando que esse é apenas um papo amigável de nerd pra nerd. O objetivo aqui não é a gente ficar tretando, brigando, se degladiando, né? Faça-me o favor. Portanto, comente a sua opinião aí de maneira civilizada. E se gostou desse vídeo aqui, tenho certeza que você vai gostar deste aqui que está aparecendo na tela. Tem tudo a ver com o nosso assunto. Você vai gostar de revisitar essa franquia mais a fundo, como eu faço nesse vídeo aqui. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, porque temos muito conteúdo sobre Quarteto, Marvel, DC, filmes e séries, muita nerdice pra você. E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima conversa de nerd.